Eu resolvi recomeçar a minha vida aos 19 anos porque aquela minha versão antiga, o que eu queria quando eu tinha 17 anos, por exemplo, hoje em dia eu já não quero mais. Eu resolvi tomar a decisão de implementar novos hobbies, novos hábitos na minha vida, por exemplo, a leitura. Eu sei que muitas pessoas leem, e como é comum encontrar uma pessoa que lê, mas antigamente eu não lia. E esse meu recomeço, que foi uma tomada de decisões que eu quis implementar na minha vida, por exemplo, como eu falei, foi a leitura. Então, no momento, eu estou lendo Noites Brancas de Dostoiévski, eu estou na segunda noite. Eu também aproveitei para optar por outra leitura, né, junto com Noites Brancas, que é Bem-vindos à Livraria de Anandon. É muito bom, é uma leitura muito descontraída, muito boa, muito gostosa, né? E depois de Noites Brancas, eu também vou ler Memórias do Subsolo, tem também Crime e Castigo, e tem outros do autor de literatura clássica, porque eu acho muito interessante. Eu também tô lendo alguns livros de psicologia, que é a minha faculdade, né? Mas eu gosto dessa questão de raciocínio crítico, de ler literatura clássica para você aprender ali a visão do autor e tomar suas próprias decisões de algo, né? Porque muitas vezes um livro assim de psicologia que a galera chama de autoajuda, às vezes lhe induz a pensar sobre algo e você não meio que toma sua decisão, né? Então acho que é bom pesar. Eu leio porque realmente faz sentido pra mim, tem muita coisa naqueles livros que eu estudo e que eu vejo que de fato me ajudou a compreender melhor. Aprender línguas novas também fez parte dessa nova implementação de hábitos desse meu recomeço. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, que ela é a Nova Gramática do Latim, de Frederico Lourenço. Latim é uma língua que eu quero aprender também, além de outras mais comuns mesmo, porque faz sentido pra mim. É uma língua que eu tenho um carinho especial por conta que faz parte da minha vida de um âmbito mais pessoal mesmo e que eu sempre tô vendo frequentemente ela. Fazer uma nova faculdade também, porque provavelmente vocês não sabem, mas eu fiz outra faculdade anterior que eu tô fazendo no momento, que foi fisioterapia. No caso, eu só cursei 2 semestres, mas foi o suficiente pra eu ver que aquilo não era o que eu me identificava. Assim, eu gostava muito do curso, eu gosto muito da área da saúde no geral e estudar aquilo, mas eu não me via trabalhando como fisioterapeuta. E eu tive a oportunidade de ingressar em psicologia e eu me encontrei lá porque eu já estudava psicologia há muito tempo, antes de realmente ingressar. Então eu já sabia o que esperar da faculdade. E aí eu tô só mesmo ampliando meu conhecimento de algo que eu já era pré-existente aqui. Eu já sabia mais ou menos aquilo que eu ia estudar, sabe? Eu tô amando de fato. Então, sim, esse foi um tipo de novo recomeço que eu coloquei na minha vida, porque apesar do título ser, poxa, recomecei aos 19 anos, foi uma construção de pequenos hábitos na minha vida que fizeram muito sentido e que realmente está sendo meu recomeço. Se expondo a novas atividades, novos hobbies, como, por exemplo, fazer calistenia. Eu me propus a fazer calistenia e eu sei que parece algo muito, nossa, quem faz quer se amostrar, mas não, acho que para mim casou super bem, porque eu já fazia, já tive experiência com academia, mas eu não conseguia realizar os exercícios com tanta maestria. Eu sentia que eu passava muito mal na academia, eu me sentia meio com a pressão baixa, só que eu sei que isso é comum, mas realmente para mim, que eu tenho uma certa condição que faz com que eu fique mal mesmo, então eu não achava que ficava produtivo pra mim. E poxa, os exercícios que eu via, às vezes mesmo no Pinterest que aparecia pra mim de calistenia, os movimentos feminina no caso, né, que é a que eu me inspiro, eu achava muito legal e eu, tipo assim, comprei algumas coisinhas, comprei aquele tapete de EVA, sabe? Inclusive tá até aqui. Comprei bola, aquelas bolinhas, sabe, de pilates pra poder fazer os exercícios. E assim, é uma coisa que eu acho que pra mim dá super certo, porque eu faço em casa. No caso aqui eu tô na área, então eu faço exatamente aqui esses exercícios e eu vou melhorando aos poucos, porque também tem muita coisa de exercício geral, né? Por exemplo, você pode aprender a fazer barra, né? Você pode comprar a barra e fazer em casa. Então tem muitos exercícios, flexão, muitos exercícios que se faz até na academia, só que aqui você faz de uma maneira mais manual. E eu acho muito legal também, porque você fica mais alongado. Eu não sei, eu gostei da proposta. Eu já venho fazendo há uns meses, só que eu ainda não desbloqueei tantos exercícios assim, mas esse ano de 2026, que eu tô gravando nesse momento, né? Em 2026, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas eu vou, de fato, focar para realmente ir melhorando cada vez mais. A corrida também foi um novo hobby que eu quis colocar. E eu sei que tá muito em alta hoje em dia, né? De você correr e tal. Mas era algo que eu sempre achei muito legal, porque é uma coisa que é acessível. Eu já tinha praticado algumas atividades físicas também, como vôlei, natação,
e outras. E, tipo assim, realmente eu sei a base do que é fazer uma atividade física de fato, mas eu acho tão legal o sentido da corrida, da caminhada, etc., porque você faz ali no seu tempo, tranquilo, você vai a hora que você quer, né? Assim que você tiver disponibilidade, você vai melhorando aos poucos, você vai percebendo, você vai crescendo, e você vai percebendo que até o seu condicionamento físico melhora, sabe? Não que natação, vôlei que eu fazia não via isso, mas eu achei muito legal a proposta, porque realmente você faz ali no seu ritmo, no seu tempo, aos poucos, sabe? É você é o seu amigo que vai ali com você para você mesmo se policiando e crescendo, sabe? Eu realmente vou focar muito mais agora, né, nessa nova fase da minha vida na questão da corrida, porque realmente eu começava, eu ficava cansada, né? E olha que eu nem corria tanto, gente. Tem uma avenida aqui perto da minha casa que ela, tipo assim, é 1 quilômetro indo e 1 quilômetro voltando. Então é tipo 3 quilômetros. E eu nunca consegui desbloquear esses 3 quilômetros correndo sem parar, sabe? Mesmo que seja devagar, eu sempre caminhava ali pra, né, me recompor e tal. Então, assim, é algo muito legal, porque você vai quebrando barreiras, obstáculos, como se tivesse aqueles cadeadinhos, daí você vai liberando, sabe? Exatamente, porque, por exemplo, quando eu consegui correr 1 quilômetro, eu consegui ir até o final da rua, conseguindo correr sem parar e sem ficar parando pra respirar, já é um marco. Então, você percebe que você vai melhorando, sabe? E a minha outra decisão foi ter começado a gravar aqui pro canal no YouTube. Então, assim, foi algo que eu tenho certeza que tá me ajudando muito na minha oratória, quando eu vou me organizar para escrever as ideias para trazer aqui para vocês. Então, isso realmente tem me ajudado muito a desenvolver algumas habilidades que eu queria. E apesar de eu ter conseguido implementar muitas dessas coisas na minha rotina, a gente tem sempre aquele pensamento de estar atrasado, né? A gente sempre fica pensando que a gente já deveria ser e ter tudo, mas muitas vezes a gente não para pra pensar que determinada coisa que fulano tem, que muitas vezes a gente se inspira, fulano só conquistou com um longo prazo de tempo, sabe? Às vezes você queria tal carro que aquela pessoa só conquistou com 40, 45 anos ou com 10 anos de trabalho, e às vezes a gente fica sempre nessa cobrança de ter, de se provar o melhor da vida tá passando, por exemplo, esse ano eu vou fazer 20 anos. Então, assim, é uma loucura, porque eu acho que é exatamente nesse momento que fica aquela crise, né, dos 20, 21, enfim, que a gente fica pensando que a gente já deveria ter casa, carro, tudo estabilizado, já deveria ter um emprego que estivesse rendendo muito, e a gente não percebe que aos poucos, sabe? Muitas vezes, assim, mesmo na minha família, ou com certeza pessoas que você conhece, né? São pessoas que elas só foram conquistando a casa, carro delas quando elas estavam com 30, 27, 28, e a gente fica nessa neura de não, eu preciso, mas da onde que você vai tirar esse dinheiro pra comprar uma casa logo de cara, sabe? Aos poucos mesmo. E eu acho que o melhor é a gente sentar para pensar um pouquinho mais sobre isso, sabe? Pra gente ver e refletir mesmo. Olha, eu estou querendo isso, isso e isso, mas eu sei que no momento isso não é possível, por conta que eu ainda não tenho um emprego que me gere muito dinheiro, né? Uma renda boa para poder conseguir comprar aquilo, mas eu sei que eu estou trabalhando para melhorar, aumentar a minha renda, né? Procurando um emprego melhor, ou estudando para um concurso, ou então investindo em alguma coisa, e é assim que a gente vai fazendo aos poucos. A gente tem sempre que ter a nossa meta, sim, na nossa cabeça, mas a gente tem que focar no processo, porque tem uma coisa que a gente estuda na psicologia, e eu lembro que eu comentei com vocês que eu gosto mesmo de trazer um pouquinho das coisas que eu estudo da psicologia, para que a gente possa entender o que acontece no nosso cérebro, né? Tem uma coisa que se chama liberação da dopamina. Então a gente tem a meta e a gente tem o processo. Não é que a dopamina não vai ser liberada quando você tem a sua recompensa, mas ela é mais liberada no processo, quando você tá se motivando, você tá dando motivo pra estar fazendo aquela ação, sabe? E é ali que você se sente realizado, é ali que você se sente feliz. Porque é que muitas pessoas, quando conseguem aquilo que querem, se sentem vazias ou pensam, poxa, eu acho que nem era isso que eu queria mesmo. E agora? Qual é o próximo passo? Porque é exatamente, a gente se sente feliz, motivado no processo, sempre tentando conquistar algo, ou vencer uma batalha, ou então ter um novo plano para alguma coisa. E é exatamente isso, a gente tem sempre que estar buscando melhorar em algo para poder visar aquilo e a gente não ficar tão triste. Pequenas coisas criaram esse meu grande recomeço, é exatamente isso que eu queria falar para você. Por exemplo, o uso do celular não fazia com que eu não conseguisse sequer entender livros clássicos, tá? Eu ficava lendo ali, matutando, mesmo às vezes tinha que falar devagar, ler em voz alta para entender, justamente porque a gente tá tão acostumado com aquela dopamina rápida, com aquele prazer rápido de entender aquela mensagem logo na hora, e também só assistir aquilo que a gente quer e ele ter a informação,
a dopamina ali na hora. Quando a gente está fazendo algo que requer um pouquinho mais do nosso cérebro, um raciocínio crítico, acaba que a gente não consegue. Então, ficar um tempinho menos no meu celular fez com que eu conseguisse começar a ler mais. Então, assim, a gente nunca consegue eliminar um hábito ruim logo de cara. Então, se você tem problema em ficar muito aqui no celular, principalmente nas redes vizinhas, comece tentando substituir por um hábito novo, um hábito bom, algo que você quer implementar. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu troquei o celular, o uso excessivo do celular por leituras, por aprender um novo idioma, por fazer atividades físicas. Eu queria te dizer que ainda dá tempo, tá? Calma, que ainda dá tempo. Você pode recomeçar quantas vezes você quiser, precisar, e quantas vezes você julgar necessário, não importa a sua idade. Eu tenho 19 anos, tudo bem aqui no momento, mas quando eu tiver 40, 50, eu ainda posso recomeçar. Escuta o que eu tô falando. Nunca é tarde pra gente mudar e tentar ser uma pessoa melhor, tentar mudar a nossa vida se no momento não está dando certo. E é exatamente isso que nos faz diferente. É exatamente isso que nos faz crescer. A gente sentar pra ver o que que não tá legal, o que que não tá dando certo e a gente conseguir mudar e tentar contornar aquilo para que a gente possa ter uma vida boa. Nesse finalzinho de vídeo, eu queria só dizer para você que ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, né? Viu ele lá na sua timeline, clicou e ficou aqui até o final. Para me apresentar, meu nome é Bianca Mendes, eu sou estudante de psicologia e eu amo trazer esses vídeos em forma de conversa e de storytelling. O que é storytelling? Meu relato pessoal, né, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre, e você que se identifica tentar conseguir contornar algumas coisinhas na sua vida também. Então deixa o like, porque eu entendo que você gosta desse tipo de vídeo de conversa e você faz com que o YouTube também entenda que você gosta desse tipo de vídeo, então vai aparecer diversos vídeos assim para você sobre esse tema. E também se inscreve se você gostou desse vídeo, né, se fez sentido para você, se você se identificou e quer permanecer, quer me acompanhar aqui no canal, e ative o sininho, porque vai aparecer lá na sua barra de notificações quando que eu postei vídeo. Eu costumo postar 2 vídeos por dia, tá? Então é isso. Beijos, eu te espero no nosso próximo vídeo.